Já sabe, né? Vamos assistir a entrevista do Lula no Reinaldo Azevedo. Vocês precisam entender primeiro a importância, a magnitude, tudo isso que isso representa. O Reinaldo Azevedo é esse cara aqui. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT, a trilogia do capeta, meu filho. Trilogia do capeta. O Reinaldo Azevedo ele inventou, ele cunhou o termo petralha. O Reinaldo Azevedo, ele era muito antipetista, mas ele não foi bolsonarista. Isso é muito importante de ser dito, ele não foi bolsonarista, nunca foi. E tem uma coisa que eu gosto de dizer, que o Reinaldo Azevedo, ele faz uma defesa do Lula melhor do que o próprio PT faz, porque o Reinaldo Azevedo, eu acredito que ele foi o primeiro, principalmente da grande mídia, a ser uma pessoa, como é que eu posso dizer, não partidarizada, a botar a cara e dizer que o Lula foi condenado sem provas. Caralho, Ó, galera, goste do Lula, não goste do Lula. Eu falo isso aqui, não sou antipetista, obviamente, mas não sou petista, não sou lulista, gente. Mas, verdade seja dita, foi condenado sem provas. É isso. Ponto final. Nessa tecla que o Reinaldo Azevedo sempre bateu. E Ziza, Oi. Temos aquelas imagens inéditas aí do Reinaldo Azevedo? Temos sim. Ha 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 ha. Vou mostrar para vocês imagens inéditas. Essa aqui ninguém viu. Ziza, solta. Me perdoa! Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Galera, essa brincadeira que eu fiz agora é o seguinte: o Reinaldo Azevedo praticamente pediu desculpas pro Lula nessa entrevista. O Reinaldo Azevedo tem as opiniões dele a respeito do PT, a respeito do Lula, mas a merda que deu foi tão grande que o Lula está disposto a dar a mão pro Reinaldo Azevedo e o Reinaldo Azevedo está disposto a dar a mão para o Lula também. Eu tô passada, chocada. É diferente, gente, muito diferente de dar a mão pro Sérgio Moro, que compôs o governo Lula, governo Bolsonaro. É muito diferente de dar a mão para Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde do Bolsonaro, que apoiou a candidatura do Bolsonaro. Muito diferente do Dória, Bolsodória. Muito diferente. Muito diferente do Luciano Huck. Já mostrei 1000 vezes aqui, o Luciano Huck foi um apoiador do Bolsonaro, disse que acreditava que o Bolsonaro ia ressignificar a política em 2018. A pessoa que acreditava que o Bolsonaro ia ressignificar a política em 2018 não tem condição alguma de ter um projeto político para o Brasil. Bom, posto isso na mesa, vamos à entrevista do Reinaldo Azevedo com o Lula. Esse mercado, se tivesse juízo, ele ia na Aparecida do Norte pagar promessa para me votar. Se você não tiver inscrito no meu canal, vai ali embaixo, se inscreve, porque aqui funciona assim. Toda vez que alguém se inscreve, um bolsominion chora. Aqui tem vídeo todo dia, então você tem que ir ali embaixo, acionar aquele sininho. Saiu o vídeo, você vai ficar sabendo. Já deixa o like, porque o YouTube impulsiona o meu vídeo, ele chega nos bolsominions. Vocês estão vendo aqui, é lindo ver os bolsominions passando vergonha nos comentários. Você deixa o like, isso acontece, a gente se diverte. Eu adoro, você adora. Nós adoramos. Redes sociais, TikTok, Instagram. Mas o que? Twitter. @reflexo do todo. Dica de investimento. A partir de R$5 ali embaixo, você vai fortalecer a firma, entrar para a família Reflexo do Todo, ajudar a gente a continuar existindo, produzindo esse conteúdo aqui. Vamos pro vídeo. Esse mercado, se tivesse juízo, ele ia na Aparecida do Norte pagar promessa para me votar. Olha, não há como negar isso que o Lula diz. Inclusive, uma coisa que eu sempre falei, olha, eu era um crítico ferrenho do PT, não fui a favor do golpe contra Dilma. Quando o negócio contra Dilma começou a tomar forma, eu já vi que tinha alguma coisa errada. Dei um passo atrás, não iria apoiar aquele tipo de movimento, não apoiei e passei a ter que falar coisas que eu não falava sobre o PT. Isso que o Lula falou agora, isso que ele vai falar, é uma delas. Isso não é partidarismo, gente, são fatos. Esse país nunca foi tão respeitado nos Estados Unidos, na China, na Rússia, sabe, na Etiópia, em Moçambique e na Alemanha. Verdade, o Lula é um exímio, como é que eu posso dizer, ator de relações internacionais. Ator, eu digo porque mesmo sem um cargo público ele consegue fazer isso.
Rapidinho, ele fez uma movimentação em direção à vacina. Ele conseguiu alguma coisa efetiva? Não conseguiu, mas ele fez o governo se mexer. Não só com a vacina, como com a questão de uso de máscara. O Lula deu aquele discurso faz uns 15 dias, 20 dias, alguma coisa dessa natureza, do dia que eu tô contando aqui, do dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. O Lula fez esse discurso, a partir desse momento ele pautou o governo Bolsonaro. O Bolsonaro passou a aparecer de máscara, o Bolsonaro continua sendo Bolsonaro, mas passou a fingir mais que ele não é o que ele é. Então, companheiro, é o seguinte, eu vou fazer aqui um break. Dizem que eu até entrevista... Você acha a minha imitação muito michuruca? O clima da entrevista estava tão descontraído que vocês viram. O Reinaldo Azevedo tá tão de guarda baixa que até imitar o Lula ele imitou. Vocês viram aí, né? Deixa eu te contar. Primeiro, o companheiro Reinaldo Azevedo. Diga, Você vai apanhar que eu tô te chamando. Você vai apanhar que eu tô te chamando. Quando me falaram que o Lula ia no Reinaldo Azevedo, algumas pessoas acreditaram que existiria um clima belicoso na entrevista. Desde o início eu falei que não seria assim, não seria como não foi. O fato do Lula chamar o Reinaldo de companheiro e o Reinaldo ter aceitado isso, depois ele faz um comentário muito bom a esse respeito, mostra que o Lula fez o que eu acreditei que ele ia fazer. Um exercício de aproximação. Porque realmente precisamos formar um bloco contra o Bolsonaro. Mas esse bloco contra o Bolsonaro não pode ser composto majoritariamente por pessoas que estavam com o Bolsonaro até outro dia. Isso que tem que ficar claro. Aí eu sentei aqui e falei, agora eu vou falar. O Lula foi condenado sem prova. Eu falei, vai vir uma tempestade sobre a minha cabeça. Como eu disse, Reinaldo Azevedo foi um dos primeiros a dizer que o Lula foi condenado sem provas. Não é fácil você pegar aquilo tudo e ler e compreender. Quer dizer, para algumas pessoas é fácil, para outras pessoas não é fácil. Estou dizendo que o grande público não vai conseguir fazer isso. Eu não tinha nem pensado em fazer isso, na verdade, porque você acredita que o Lula está sendo condenado, você acha que realmente existem provas. Depois que eu vi o Reinaldo Azevedo falando isso, aí repercutiu em toda a mídia, eu fui realmente ver como os papéis da condenação e justamente aí se pergunta, cadê? Eu não tenho que mostrar porque não tem. Existem papéis não assinados, esse tipo de coisas, essas informações são públicas, aí vocês encontram com facilidade. Pode me chamar de companheiro, não tem nenhum problema. Na defesa da vida e das coisas, nós somos companheiros mesmo. Entenderam? Isso muito importante que ele disse para essa compreensão do que seria realmente uma frente ampla. Porque, inclusive, o Reinaldo Azevedo é liberal reformista. Até o que eu pude observar dele. Apoia essas reformazinhas aí, essas balelas liberais, diz que é conservador, né? Às vezes as pessoas têm uma definição de conservador que é diferente da minha, mas diz que é conservador. Então é um cara que está num espectro completamente diferente do meu, Reinaldo Azevedo. E o Lula é um cara que eu tenho muitas críticas, mas nós estamos diante do Bolsonaro. Não é pra gente se juntar ao Moro, ao Mandetta, ao Luciano Huck, gente. A gente não precisa disso, essa que é a questão. A gente não precisa disso. E fico muito surpreso, inclusive, com políticos, pessoas que são capazes de dar a mão para Sérgio Moro, João Dória, Mandetta, Huck, um monte de gente, pro Ciro Gomes, o Ciro Gomes dá a mão pro outro, os outros dão a mão pro Ciro Gomes, mas não dão a mão pro Lula. O antipetismo que elegeu o Bolsonaro, não foi o petismo. Inclusive, digo mais, olha, existem provas de coisas contra o Lula? Ao que tudo indica, existem. Algumas provas, questão do sítio, aquela questão do triplex é muito nebulosa. Se tivesse condenado de maneira justa, correta, dentro da jurisdição, sem o juiz fazendo jogada ensaiada com a promotoria, não estaria o Lula hoje com essa força toda. Que o Lula recuperou essa força toda depois que a condenação dele foi anulada. Recuperou os direitos políticos. Caralho, ele voltou pro jogo do dia pra noite. Do dia pra noite ele passou a pautar o cenário político e ser um forte candidato para 2022.
É real isso, é real. E a gente não pode ignorar. A gente não pode deixar o nosso antipetismo, o seu antipetismo, no caso, que eu, na verdade, nunca tive antipetismo, não pode deixar o antipetismo dominar. O antipetismo é anti-esquerdismo, gente. Se juntar com Mandetta, com Moro, com Dória, isso não é centro não, gente. O Moro era a favor da excludente de licitude. Eu sou pró-polícia, gente. Eu sou pró-polícia. Mas excludente de licitude é licença para matar. O Moro queria isso é extrema-direita. Não adianta você ser um gavião e dizer que você é um avestruz, porque você não é. Não adianta o cara votar excludente de licitude, pautar excludente de licitude, ser a favor e dizer que é de centro. Não é de centro. O Bolsonaro saber que não tem jeito esse país se não houver um salário emergencial de R$600 até terminar essa pandemia. O Lula foi capitão óbvio muitas vezes, mas estamos tão carentes de vozes que inclusive aqui no canal já tive que postar uma carta de banqueiros economistas. Eu detesto esse tipo de gente, até gosto de alguns, não são todos que são péssimos, a maioria é péssimo. Tive que postar aqui um vídeo do Kim Kataguiri. Cadê a oposição gerando conteúdo? Tem vídeos apócrifos que eu até postei aqui no meu canal, porque as pessoas têm medo, porque são pessoas que não são envolvidas em política, que têm a vida pessoal dela, trabalham com design, trabalham com esse tipo de coisa, com produção de conteúdo audiovisual, tem medo do governo. Produzem de maneira apócrifa, poderiam ganhar dinheiro com isso, deixam de ganhar dinheiro produzindo esse tipo de conteúdo, porque tem medo do governo. E a esquerda não se posiciona, para mim, já falei, está fazendo cálculo político pelo impeachment, para 2022, abrindo mão de partir para cima do impeachment. Isso precisa sempre ser dito e lembrado. E que essa pandemia só vai terminar quando tiver vacina para todo mundo. Capitão, óbvio, mas precisa ser dito. Uma audiência de 300 mil online. Tinham 300 mil pessoas online. 300 mil pessoas online assistindo a entrevista do Lula com o Reinaldo Azevedo. Isso não é pouco não, gente, é muito. Tá a repercussão. Vai pautar o cenário político por uma semana no mínimo. Com máscara, com álcool gel, com local de trabalho higienizado, a gente vai ter menos gente no hospital, a gente vai ter menos morte e a economia pode voltar a crescer. É o óbvio do óbvio. Essa oposição entre economia e saúde, entre a economia, as questões econômicas e as questões sanitárias, o Bolsonaro que criou na cabeça dele, todo mundo comprou. Porque agora vocês vão ver os Estados Unidos vindo com tudo. Já estão vacinando aí pessoas acima de 30 anos. Caraca, aí ó, vai tudo praticamente voltar ao normal. A economia deles vai decolar de verdade, não é aquela decolada do Paulo Guedes, não. Vai decolar de verdade. A pergunta que eu te faço é o seguinte: qual é a confiança que o presidente Bolsonaro passa ao povo brasileiro? Nenhuma. Qual é a confiança que o Guedes passa ao povo brasileiro? Nenhuma. Essa gente, o Guedes só fala em vender bens públicos. Não existe nenhum plano do governo que não seja vender. Isso precisa ser dito, isso é conhecido, mas é sempre bom a gente lembrar. Só falam de vender o banco, vende aquilo, vendeu agora uma refinaria por metade do preço. Dizem que foi por 1/3 do preço. 1/3 do preço. Meu Deus do céu. Estão jogando a nossa riqueza fora na mão dos gringos. Os gringos vêm, aí no caso compraram foi os árabes, os gringos vêm e exploram a nossa riqueza. E a gente tem que pagar caro para eles a partir do momento que a gente vende. É como se você casasse, Reinaldo, e você casasse com a mulher que já foi casada. Se tem uma coisa que o Lula é um bom orador, né? Ele sempre faz esse tipo de historinha que vai ficar muito na cabeça das pessoas. Prestem atenção nisso, que isso vai ser usado contra o Guedes daqui para frente. E chegasse na casa dela, você falasse: amor, olha, eu estou desempregado, nós temos que vender tua geladeira, teu fogão, tua cama, para poder a gente morar um tempo. Não, vagabundo, vai trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. Verdade, vai trabalhar, Paulo Guedes. O que o Paulo Guedes fez pela economia até agora? Nada. Absolutamente nada. A reforma da Previdência que passou não foi a reforma do Paulo Guedes. Foi a reforma do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia até chorou. Achou que estava fazendo alguma coisa
para alguém que o nome dele entrar pra história. Foda-se, ninguém nem se lembra de quem ele é agora, um tuiteiro de merda. De merda, assim como Paulo Guedes, que é um vagabundo que não trabalha. Mas que o senhor gostaria de ter respondido e aí a gente marca já uma próxima. Você me convida outra vez, eu respondo as perguntas. Gostaram tanto, foi tão amistoso que já marcaram outra entrevista. E a oposição, todo tipo de oposição que lide com isso. Galera, é o cenário ideal? Não é o cenário ideal. Não é o cenário ideal. Mas a gente não pode ficar pensando no que seria o cenário ideal. Muita água vai rolar até 2022, pode ser que o Lula nem seja candidato. Atenção nisso. Pode ser que o Lula nem seja candidato, mas hoje ele está pautando o governo através dessas declarações dele, porque ele está com os direitos políticos online. Se a eleição fosse hoje, ele poderia concorrer, e se ele concorresse, ele ganharia do Bolsonaro. O Bolsonaro tem projeções aí dizendo, não hoje, né, mas projeções para um futuro próximo, dizendo que ele não chegaria nem no segundo turno, que o Bolsonaro naufragaria num primeiro turno de uma eleição presidencial. Então, galera, muita atenção nessa movimentação. Tem mais um videozinho para finalizar? Tem, né, Ziz? Então solta o finalzinho. O senhor recebeu o programa meu em pendrive e assistiu lá na cadeia? Sempre. Sempre. O Marcola sempre mandava teus programas para que eu assistisse. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus. Você chegou até aqui? Comenta ali embaixo. Fora Bolsonaro. Espero que você fortaleça meu canal ali, dica de investimento. O melhor investimento que você vai fazer com R$5 por mês é virar membro do Reflexo do Todo. Você vira membro do Reflexo do Todo, você fortalece esse trabalho aqui, que é, meu trabalho é empurrar o Bolsonaro em direção ao precipício do impeachment. Vocês sabem, né? Impeachment, saiu da cadeira de presidente, Bolsonaro vai direto pra cadeia. Ai, que delícia! Muito obrigado por acompanhar meu vídeo até o final. A trilha sonora desse vídeo aqui é da Indecente Records. Você conhece alguém que queira fazer uma parceria com o Reflexo do Todo? Qualquer tipo de parceria, rapaziada. Estamos aceitando aí, quiser apoiar o canal de qualquer maneira, entre em contato comigo. Beleza? Tamo junto.